Amém? Gente, um abraço, paz a todos. Eu quero estar lendo aqui no livro de Gênesis, para nós começarmos a respeito desse assunto, o Espírito de verdade. No livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo de número 1, né? Nos diz assim: no princípio criou o Pai os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Pai se movia sobre a face das águas. Grava bem isso aí. E o Espírito do Pai movia sobre a face das águas. Só que a doutrina da Trindade já é esmagaçada, quebrada aqui, gente. Está falando que o Espírito do Pai movia sobre a face das águas. Não é uma pessoa, é o Espírito do Pai. O Espírito do Pai movia sobre a face das águas. E é desse Espírito aqui que ele derrama sobre nós. É desse Espírito. Não é outro, é esse aqui. Só que não é uma pessoa. Aqui está falando que é o Espírito de quem? É o Espírito do Pai. E no decorrer do estudo nós vamos estar entendendo. Assim como nós temos o nosso Espírito, que ele colocou dentro de nós quando ele fez nós lá, formou nós do pó da terra, ele também tem o Espírito dele. Só que além desse Espírito que ele soprou em nós quando ele criou nós lá, tem ainda o Espírito de verdade, que é o quê? Que é derramado dentro de nós, para nós o quê? Para nós conhecer toda a verdade, para nós não ser enganados. Aí, olha o que João fala. Olha o que 1 João fala. Eu tinha até deixado aqui para me ler. Eu ia ler ele como referência, mas eu resolvi ler esse. Olha o que João diz. João fala assim, ó. Vê? Ó, 1 João, capítulo de número 4, olha o que João vai falar. Ó, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são do Pai, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Não creiar a todos os espíritos, mas provai se os espíritos são do Pai. Então o Pai tem o Espírito dele, do Espírito dele ele coloca dentro de nós. Mas não é uma pessoa, porque quem é pessoa? Se for olhar, quem veio como pessoa foi o Filho, né, que é o Emanuel. Então nós vamos fazer aqui uma oração para começar. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Nós não vamos estar estendendo muito, mas dentro do que a gente está podendo tirar a dúvida dos irmãos, nós vamos tirar na graça do Pai. Pai amado, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos por estar reunido aqui neste lugar, para ouvirmos e alimentar da tua palavra. Pai, que a tua palavra nesta noite ela venha como um bálsamo, como um lenitivo, para que nós possamos, meu Pai, conhecer toda a verdade. Que o Espírito da verdade que habita dentro de nós, meu Pai, venha tirar todo o engano, venha tirar tudo aquilo que nos contamina, para que nós possamos ser um novo ser, uma nova criatura, conforme a tua palavra. Toma este ambiente neste momento e fala conosco mais uma vez, através do Espírito da verdade, em nome do teu Filho Emanuel, assim te agradecemos. Amém. Então vamos lá, gente, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, por quê? Porque tem um mentiroso aí. Tem um espírito enganador aí que está enganando o povo, mas quem tem o Espírito de verdade dentro dele, não tem como ele se enganar. Toda a verdade vai ser revelada a ele. Ó, 1 Coríntios 2 e 6. Todavia falando sabedoria entre os perfeitos. Hoje nós vamos começar aqui com o quê? O que eu quero começar aqui esse estudo? Eu quero começar aqui com o Filho. Para nós estar entendendo que ele é a primazia, ele é o primogênito. Nós vamos começar com ele para depois nós entrar no Espírito da verdade para os irmãos entenderem. Olha, 1 Coríntios 2, e todavia falando sabedoria entre os perfeitos. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Quem que são os príncipes deste mundo, gente?
Quem que vocês acham que são os príncipes deste mundo? Olha lá, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Os príncipes deste mundo são quem? São todos os homens que têm hierarquia, que estão no patamar que está na frente. Aonde tiver uma liderança, tiver uma autoridade, é considerada como príncipe. Mas por que príncipe deste mundo? Porque a sabedoria dele é terrena e diabólica. A sabedoria dele não vem do Pai das Luzes. A sabedoria dele é terrena e diabólica. Por que é terrena e diabólica? Porque a sabedoria dele te conduz à mentira, te conduz ao engano. Tudo aquilo que ele faz, que ele manipula para prender o ser humano, para prender a pessoa, é uma sabedoria terrena. Porque a sabedoria que vem de cima, ela não escraviza o homem. Ela te põe em liberdade, ela não pode de forma alguma te escravizar, não. Se ela te escravizar, aí tem coisa errada, aí é sabedoria humana. Então ela todavia falando sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria do Pai, oculta em mistério. Oculta o quê? Em segredo. Oculta em mistério. Está guardado, só é revelado para quem? Para quem ele quer dar. Se ele quis dar para vocês que estão aqui e quis dar para mim, glorificado e exaltado seja o nome dele, porque nós não somos dignos nem merecedor, não. Nós falamos a sabedoria do Pai, oculta em mistério, que está o quê? Que está oculta, está guardada, a qual o Pai ordenou antes do século para a nossa glória. Ó, ordenou bem antes da criação do mundo, ele já ordenou essa sabedoria. E nós vamos ver quem que é essa sabedoria, que sabedoria que é essa. Não é isso aqui não, ó. Não é nada em folha, é nada em papel, nada que ninguém fica falando bonito, com aquele dialeto mais bonito, aquela retórica, aquela oratória. Não é isso não, mas falamos a sabedoria do Pai, oculta em mistério, a qual o Pai ordenou antes do século para a nossa glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Tá vendo? Os príncipes deste mundo não conheceu e nem vai conhecer. Por quê? Eles são príncipes deste mundo. Porque se a conhecesse, nunca crucificaria ao Filho da glória. Se eles tivessem, gente, conhecido essa sabedoria, eles nunca tinham crucificado Emanuel. Olha lá, Provérbios 8 e 12, ó. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O Pai me possui no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. O Pai já possuía sabedoria que, ó, antes de chegar e falar, haja terra, haja luz. Antes de chegar e falar tudo isso, ele já possuía sabedoria. Ele já possuía ela já. Em algumas Bíblias que vocês lê, a linguagem mais correta, mais que encaixa mais na sabedoria é essa aí, porque as outras linguagens que você vai ver, vai estar falando, criou. O Pai me criou no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Agora, aquela ali, a que encaixa mais certo é aquela ali. O Pai me possui no princípio de seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Olha para você ver, desde a eternidade a sabedoria já foi o quê? Já foi ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de criar a terra, a sabedoria já tinha sido ungida. Por isso, diz também a sabedoria do Pai: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Por isso, diz também a sabedoria do Pai: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos o Filho, poder do Pai e sabedoria do Pai. A sabedoria é o Filho, gente. Ele que é a sabedoria.
Olha lá. Mas para os que são chamados, tanto judeu como grego, lhe pregamos o Filho, poder do Pai e sabedoria do Pai. O Pai já possui o Filho, ó, antes da terra ser criada, o Pai já possuía ele. Ele estava lá, quando tudo foi feito, ele já estava lá junto com ele. Você vê, pessoa, aí já se trata de uma pessoa. Aí agora nós vamos entrar onde que começa a falar a respeito do Espírito da verdade. João 14,16, olha que diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por que que ele fala isso aqui? Por que que o mestre fala isso aqui? Porque caía, gente, uma preocupação tão grande sobre os discípulos acerca da morte dele. É tanto que toda hora que ele ia falar alguma coisa, eis que o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser pisado, zombado, eles vão fazer o que quiser com ele, depois vai pregar no madeiro. Pedro tomou a frente e falou: não, não vai não, você não pode fazer isso não. O que que virou para ele e falou com ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Por quê? Porque o próprio Satanás estava usando Pedro para o quê? Para tentar barrar uma obra que tinha que ser feita, porque ele tinha que morrer no madeiro. Só que depois Pedro também pega e usado pelo Pai, ele vai e começa a perguntar: a quem vocês dizem que eu sou? Uns falavam assim, João Batista. Outros falavam Jeremias, um dos profetas. O mesmo Pedro que Satanás quis andar com ele, virou e falou assim aqui, ó: tu és o Cristo, o Filho do Pai vivo. O que falou para Pedro? Tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu que te revelou isso. Então é só se for revelado, gente. Porque Pedro não falou que então a preocupação dos discípulos era tanto acerca da saída dele da terra, que eles ficavam pensando assim, ó: gente, na hora que esse homem sair de perto de nós, o que nós vamos arrumar? Que companhia gostosa é essa? Como é que nós vamos ficar com a situação que é a nossa? E isso não é só eles, não abrange, isso chega a nós. Imagine nós hoje aqui sem o Consolador, sem o Espírito da verdade, o que seria se o engano está tomando conta da terra, está lá fazendo uma lavagem cerebral no povo, o povo está tudo perdido, gente dando tiro para todo lado, mesma hora que está num ministério, já está em outro, esse aqui não me cabe, eu vou para aquele, que aquele tem milagre, eu vou para esse, que esse tem mistério, eu vou para aquele, porque o pastor de lá é bom, não, vou ficar nesse aqui, que esse aqui é bom. Imagine, e ele está aqui. Agora imagine se o Filho vai e deixa nós órfãos sem ele vir. A terra estava uma bagunça. Por quê? Porque ele é o Espírito de verdade. Ele veio para o quê? Ele veio para, tirar o engano da nossa vida para nós não ser enganados. Ele veio para isso. Ele veio para o quê? Veio para lavar a cara desses corruptos que está aí, que está tentando enganar o povo do Pai, mas não vai enganar não. Ele veio para isso. A hora dele está chegando. Eles estão achando que a hora deles não está chegando, a hora deles está chegando, é igual eu gosto de falar. E vem num casco de tartaruga, mas vem. A hora deles está chegando, eles estão pintando e bordando com o povo, tira dinheiro, tira bens materiais, tira isso, tira aquilo, zombando da fé do povo, é milagre falso, mas a hora deles está chegando. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Eu vou subir, eu vou partir. Mas o Pai vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês aí. E tudo que provém de mim, ele vai ensinar para vocês. Tudo que não for de mim, ele vai mostrar para vocês que não é, que está errado. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aí o Espírito de verdade que o mundo não conhece. Por quê? Você acha que se o mundo conhecesse, estava no engano? Hoje, a partir do momento que o Espírito de verdade se manifestar na pessoa, que acabou o engano, o homem não engana ele mais não. Por quê? Porque agora ele não é guiado pelo homem. Ele sabe muito bem quem é o pastor verdadeiro dele e sabe quem está conduzindo ele, guiando. Qualquer um pode chegar para você e falar para você assim, que você fez isso e isso, você vai para o inferno. Vai não. Não vai.
Não vai, porque o Espírito da verdade está com você. Você tem convicção que ele está com você. Você anda de cabeça erguida. Ah, você é pecador? Ah, nenhuma condenação há para os que estão nele. O Espírito da verdade agora habita. Quem pode condenar? Ninguém. Quem pode condenar? Ninguém pode condenar, não. Quem morreu foi ele. É só ele que pode te julgar, porque quem morreu para resgatar nós foi só ele. Então, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Que mundo que é esse aqui, gente? Esse aqui é o mundo daqueles que não foram, que não são escolhidos, que não são chamados e que a verdade não foi revelada para ele. É esse mundão que vocês estão vendo aí, ó. Esse monte de coisa que a gente fica vendo aí, ó. É gente que fala, sou crente, gente que fala, sou evangélico, gente que fala que sou discípulo, gente que fala que sou isso, aquilo, acolá. Mas será que recebeu o Espírito de verdade? Para não ficar sendo enganado, para não ficar sendo presa fácil dos homens? Porque se tiver recebido, não vai ficar, não. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha para vocês verem, gente. A palavra é profunda demais. O que ele falou? Porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham o quê? E aí, vocês acham que é esse mundo que está falando aqui? Não é esse mundo aqui, não. Esse mundo aqui é outro, ó. O Espírito de verdade que o mundo não conhece. Esse mundo aqui não é aquele mundo lá. Aquele mundo lá é outro, porque são 3 tipos de mundo. E ainda abrange um quarto ainda. São 4 tipos de mundo. Tem um mundo que é do que o Pai enviou os filhos, que vão ser salvos e escolhidos, e tem um mundo que é o mundo da corrupção, e ainda vai outros mundos. São o quê? Quando se fala de mundo, gente, não é nós conhecemos como esfera terrestre, globo terrestre, só que dentro desse globo terrestre, que se chama de esfera terrestre, sistema cosmo, existe 4 mundos dentro dele, não é um mundo só. Aí aqui, esse mundo que ele está falando aqui, ó, não é o que pertence a nós. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aquele mundo ali não pertence a nós, que já conhecemos a verdade, recebemos o Espírito da verdade. Aquele mundo ali pertence aos que vão ser condenados, que estão sendo enganados. João 15, 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Tá vendo? Aquele Espírito de verdade que procede do Pai. Isso aqui é uma pessoa, gente? Não é. É o Espírito de verdade que procede de quem? Que procede do Pai. Que o Pai envia e derrama dentro de nós para o quê? Para fazer morada em nós. E ele fala, o Espírito de verdade que procede, ele testificará de mim. Ele testificará de mim. Só tem um jeito de você conhecer o verdadeiro do falso. Sabe como? Com o Espírito da verdade testificando para você quem que é o Filho verdadeiro. O que nós falamos aqui que muita gente não está acreditando? A própria palavra está falando, gente. Está nesse estudo aqui. Mais para o final nós vamos ver que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Pai conosco. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Jesus. Não, lhe chamará Emanuel. Ele testificará de mim, testificará do verdadeiro, não do falso. Ele vai testificar do verdadeiro. O que está testificando do falso aí já é outro espírito, aí já não é o espírito da verdade. Ó, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que o Pai preparou para os que o amam. As coisas que o olho não viu, nossos olhos não viu, gente. E o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que o Pai preparou para os que o amam. Sabe no coração de quem isso aqui subiu e sabe qual olho que viu?
O seu olho está vendo e está subindo no seu coração. Por quê? São as que o Pai preparou para os que o amam. Você sabe qual que é o maior demonstramento de amor pelo Pai? Sabe qual que é? Alguém aqui sabe qual que é a maior demonstração de amor para com o Pai e o Filho? Que ó, não é doar bens. Teve uma enchente aí no quê? Nós ajudamos, cada um fez o que pôde. Se puder, nós vamos continuar ajudando. Não é fazer obra de caridade. Não é nada disso. São as que o Pai preparou para os que o amam. Os que o amam, o Pai, sabe o que acontece com ele? Que ó, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Esses são os tais que o Pai procura. São os que adoram ele, espírito e em verdade. Você está recebendo a verdade, está aceitando a verdade no seu coração? Olha lá, ó. E não subir ao coração do homem. Por que não subiu o coração dele? Porque só acredita em mentira. Como é que vai subir no coração dele e o olho dele vai ver palavras boas, coisas boas, e o ouvido dele vai ouvir coisas boas, e o coração dele vai receber, vai subir no coração dele, quando ele só dá crédito para mentira, a hora que a verdade vem, ele põe de lado, ele rejeita, ele fala, isso aí é falso profeta, eu não quero não, para mim não dá não. Se vocês quiserem seguir, vocês seguem, se vocês quiserem dar ouvido, vocês ouvem, mas só vai subir ao coração daqueles para os que o amam. O Pai preparou é para aqueles que amam Ele, aqueles que querem andar na verdade. A verdade só é revelada para quem ama o Pai. A maior prova de amor é o quê? É aceitar a verdade. 1 Coríntios 2,10. Mas o Pai nos revelou, olha lá, não subiu ao coração do homem, ouvido não ouviu, nem olho viu, olha lá. Mas o Pai nos revelou pelo seu Espírito. Pelo Espírito de verdade, o Pai revelou a nós. Não é uma pessoa, como eles falam, a terceira pessoa da Trindade, não. Pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas do Pai. Eu não vou. Se eu quiser ir nas profundezas do Pai, qualquer um de nós aqui, só tem um jeito. É através do Espírito de verdade. Por quê? Porque olha lá, ó, o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas do Pai. Ele está no íntimo, ele penetra as profundezas do Pai e traz para fora para nós aquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo que nós não sabemos, aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não viu e nem desceu o coração do homem. O Espírito penetra lá nas profundezas do Pai e traz para nós. Olha que maravilha, gente. E traz para fora para nós. Mas por que ele traz para nós? Porque ele habita em nós. Para ele trazer para nós, ele tem que estar em nós. Ele não vai trazer para quem não está nele. Porque a palavra fala assim que ele não divide essa casa com ninguém. Ou é ele, ou é o espírito enganador, é ele. Ou fica um, ou fica outro. Um dos dois tem que bater em retirada. Ou fica o espírito da verdade, ou fica o espírito enganador. Se o Espírito da verdade está na pessoa, a pessoa dá crédito à verdade, a pessoa dá ouvido à verdade. Aquilo que é mentira, ele abomina. Mas o Pai nos revelou pelo seu Espírito. Essa palavra que nós estamos alimentando nesses últimos dias, gente, foi revelada pelo Espírito da verdade, que penetrou que as profundezas do Pai. Porque nós não temos condição disso, não. Do jeito que nós aprendemos, que nós aprendeu. Do tempo que nós aprendemos, o jeito que nós aprendemos, agora pegar e recuar, voltar tudo para trás de novo e começar a aprender de verdade. Vocês acham que isso é fácil? Isso não é fácil não, é por quê? Porque o Espírito da verdade está conosco, habita em nós. Por mais que as pessoas vão olhar para nós, achar nós como doido, varrido, como louco, como um idiota, como um condenado ao inferno, como um Zé Ninguém, não importa. O Espírito da verdade habita em você, habita em nós. Ó, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Paulo está perguntando, olha, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Que ó,
O Espírito que está dentro de Adair, dentro de Toninho, dentro de mim, dentro de nós que estamos aqui, sabe tudo. Por que que sabe tudo? Porque está dentro de nós. O Espírito que o Pai deu nós. Não é o Espírito da verdade, não, gente. O fôlego de vida que ele soprou em nós no jardim do Éden. Paulo está falando, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? O Espírito que sabe tudo que está dentro de nós, que passa em nós, o Espírito sabe. Eu falei que sempre tem um versículo que ele racha e vai, ele sempre vai rachar nós no meio e acabar com as nossas dúvidas. Esse versículo aqui prova que o Espírito Santo não é uma pessoa. Olha lá. Assim também ninguém sabe as coisas do Pai, senão o Espírito do Pai. Está vendo? Olha lá. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Sabe o que esse versículo está falando? Que assim como eu tenho o meu Espírito, o Pai também tem o dele. E qual que é o Espírito do Pai? É o Espírito da verdade, que no princípio se movia sobre a face das águas. Aí o Pai pega dele e faz o quê? Coloca dentro de nós para o quê? Para nos ensinar toda a verdade, porque é só ele que esquadrinha e sabe o que o Pai tem de melhor e de bom para repartir com os filhos. Nós, homens, nós não conseguimos se ele não tiver em nós. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, tá vendo? Nós não recebemos o Espírito do mundo. Isso prova o quê? Que eu falei com vocês que existe outro mundo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém do Pai, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai. O que é dado gratuitamente pelo Pai para nós? Essas verdades que estão sendo reveladas, foi dado para nós gratuitamente, nós não precisamos fazer força nenhuma. E tem gente pagando um preço muito caro, mas pagando um preço alto para o quê? Para receber uma revelação, para entregar. Pagando um preço caro. Olha lá. É gratuito, gente. Foi dado gratuito. Ninguém precisa pagar preço, não. É de graça. É dado de graça. Mas nós não recebemos Espírito do mundo, mas o Espírito provém do Pai, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai. É dado de graça. É dado de graça aí, porque às vezes tem um congresso, a chibata tem que descer mesmo, tá, gente? Para lavar a cara desse povo, para eles conhecer a verdade. Às vezes tem um congresso, você tem que pagar 100 conto para você receber postilha, para você participar de um estudo. Para você sentar e participar de um estudo. Quantas vezes que eu paguei? E será que ele cobra de nós para dar para nós? Olha lá. Dado gratuitamente, é dado gratuito. Só que nós, como nós, a carne é fraca, e nós ainda não andávamos no Espírito da verdade, a verdade está todinha na nossa cara, guardada na nossa estante, na cabeceira da nossa cama, ou então entre os livros mofados, entre os livros empoeirados, e nós às vezes não temos coragem de abrir ela para receber gratuitamente. Mas aí o povo corre de aqui a colar para ver outro homem falando e explicando para ele, às vezes não está dando aquilo que foi de graça, está dando para ele o quê? Está dando para ele fermento velho, está contaminando ele. Porque a verdade mesmo é dada gratuitamente, provém do Pai, para que pudesse conhecer o que nos é dado gratuitamente pelo Pai, que é a verdade. Foi dado para nós de graça. Olha lá, não sabeis vós que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Outra vez está falando, ó, o Espírito do Pai habita em vós. Se o Espírito fosse uma pessoa, o que tinha que estar falando aqui? Não sabeis vós que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai está aí andando com vocês? Assim como o Filho veio e andou? Olha lá, o Espírito do Pai habita em vós, habita em nós, gente. O Espírito do Pai habitando em nós. Não sabeis vós que sois o templo do Pai e que o Espírito do Pai habita em vós? Isso é Paulo perguntando. Olha lá, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito de verdade, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois de vós mesmos. Proveniente do Pai, não sois de vós mesmos. Não é meu. Não é meu, não é nosso. Proveniente do Pai. O Pai dá a quem Ele quer. Aí sabe o que acontece hoje? Se a pessoa às vezes
fala em mistério, fala em língua, ou então profetiza, você tem que ver como que a pessoa fica. A pessoa parece que tomou o lugar do pai. Aí ele incha todo, ele se engrandece todo, aí já começa a meia multidão seguir ele. Se Deus tem a misericórdia, usa ele para operar um milagre para um paralítico ali andar, meu filho. Daqui a pouco, que não, já é mais de 1000 pessoas atrás daquele homem. Só que aí nós temos que provar, né? Para ver se os espíritos são do Pai mesmo. Porque muitos falsos profetas têm se levantado. Então é isso lá, ó, proveniente do Pai, que não sois de vós mesmos. Paulo está perguntando, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito de verdade, que habita em vós, proveniente do Pai, e que não sois de vós mesmos? E tem gente fazendo uso disso, parecendo que está fazendo uso, usando uma roupa. Se alguém destruir o templo do Pai, o Pai o destruirá, porque o templo do Pai que sois vós é santo. Se alguém destruir o templo do Pai, o Pai o destruirá, porque o templo do Pai que sois vós é santo. Só tem um jeito de você destruir o templo. Sabe como? Não é traindo sua esposa, não é matando, não é roubando, não é xingando, não é brigando, não é nada disso. Não é isso que destrói o templo. Não é comendo, não é bebendo. Sabe como que o templo é destruído? A partir do momento que você se une com a prostituta, com a grande meretriz. Se você se unir com ela, você destrói o templo. E se destruir o templo, o Pai vai destruir. Só tem um jeito de destruir o templo. Esse foi Paulo que falou isso. Paulo falou, não sabeis que aquele que se une à prostituta faça um corpo com ela? Uniu com ela, você fez um corpo com ela. E se você fez um corpo com ela e seu corpo é templo do Pai, o Pai vai destruir lá, ó. Se alguém destruir o templo do Pai, o Pai destruirá, porque o templo do Pai que sois vós é santo. Se uniu com ela e fez um corpo com ela, você está adulterando. Não Paulo está falando, né? Espiritual, gente. Só que os nossos antepassados da sinagoga ensinam para nós assim. Paulo está falando ali de coisa carnal, de corpo, de uma mulher e de um homem. Não é. Ele está falando da meretriz da igreja, que é a grande prostituta de Apocalipse, com o povo dele. O povo dele, o quê? Se prostituindo, se contaminando com ela. E você se contaminando com ela, prostituindo com ela, você está destruindo o templo. E destruindo o templo, o Pai vai destruir a pessoa. João, 1 João 4. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Nós temos convicção e conhecemos que estamos nele e ele em nós. Por quê? Porque ele deu nós do Espírito dele, do Espírito da verdade, para nós acreditar nessas verdades que hoje estão sendo reveladas, a qual então nós não conhecíamos. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Depois nós vamos estar falando aí sobre esses mundos, que até então talvez alguém conheça só o mundo como cosmo, e depois, mais para frente, se vocês quiserem até pesquisar, ou já procurar, para vocês ficarem sabendo de antemão, vocês procuram quais são os tipos de mundo que existem. Eu sei que tem o mundo Aiô, e tem o mundo Aiô, parece que é o mundo do salvo, e tem um outro mundo que não me foge o nome aqui. 2 eu sei que é, mas tem mais 2 ainda, são 4 tipos de mundo. E nesses 4 tipos de mundo encaixa cada tipo de pessoa que está na face da terra. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Isso é eles falando, né? Nós e também o Espírito de verdade que o Pai deu àqueles que lhe obedecem. Ô, gente,
O Pai só vai dar o Espírito de verdade para quem obedece a verdade, para quem obedece a Ele. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito de verdade que o Pai deu àqueles que lhe obedecem. E muitas das vezes nós achamos, sabe o que nós achamos? Nós achamos, gente, que obedecer o Pai é cumprir um ritual. Não é. Não é isso. Nós achamos que obedecer o Pai é cumprir um ritual. Às vezes eu posso pensar, ou nós pensamos, que obedecer o Pai é eu tenho que estar no culto todo dia de 7 às 9. De segunda a domingo. É eu estar na escola dominical todo dia, não posso faltar um. Não é isso que ele está falando. É obedecer a verdade, gente. Que o povo não quer obedecer. Obedecer a verdade. Que o Pai deu àqueles que lhe obedecem. Que obedece a verdade. Porque obedecer mentira, tem muita gente obedecendo mentira. Obedecendo o quê? Obedecendo estatutos, normas, doutrinas, regras e costumes de homem. Tem muita gente presa a isso e obedecendo isso. E isso é fácil obedecer? Não é fácil obedecer. Isso, mas nós obedecemos no rigor. Na risca. E é fácil obedecer? Não é fácil obedecer. Mas obedecer, ó, nos mínimos detalhes. Só que quando é a verdade mesmo, fica difícil de obedecer, né? O evangelho verdadeiro mesmo é difícil do povo obedecer. Mas regras, doutrinas e costumes de homem, menino, mexe. Mexe para nós ver, aí é mais fácil de obedecer. Mas só que a verdade mesmo, o povo não quer obedecer. Mas se o homem chega e fala, tem que fazer assim. Aí nós fazemos com coisa que o homem é que morreu, derramou o sangue dele, resgatou nós. Mas aí quando o Emmanuel, o Messias, vem e fala a verdade, você tem que fazer assim, nós temos que fazer assim. Pessoa, é fácil. Por que é fácil? Porque o que ele falou? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu fardo é pesado? Suave. E o meu jugo é o quê? Leve. O jugo dele não é pesado. E o jugo dos homens é pesado. É difícil de obedecer. Quantas das vezes de manhã moído, porque trabalhou muito, arrebentado, cansado, regaçado. Mas tinha que levantar aí. Tinha que levantar aí. Não vai não. Não vai não, pra você ver. Se depois sua orelha não é puxado, principalmente quando se trata de cooperador. Quando você é cooperador, linha de frente, não vai não, não aparece não. Se ataca no como gostoso. Mas agora os mandamentos do Pai é difícil obedecer. Ele falou, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Tem nada de fardo pesado que vai pôr em nós, não, irmãos? É leve, é coisa leve. Basta obedecer a verdade, obedecer a palavra da verdade. Olha lá, Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão. Que confusão que é essa aqui? E a esperança não traz confusão. Você sabe que confusão que é essa aqui? Que ó, o que significa contenda? Alguém aqui sabe o que significa contenda? Confusão, né não? Confusão. E o que virou e falou? Não vos embriaguei com vinho em que há o quê? Em que há o quê? Contenda. Não vos embriaguei com vinho que há contenda e que há confusão. E que vinho que você acha que é esse? Tá achando que é vinho de garrafa? Vinho vendido no supermercado? Não, é a ceia. Não vos embriaguei com vinho que há contenda. Por quê? Porque já sabia muito bem que vinha uma doutrina aí do catolicismo romano em que ia tentar embriagar o povo do Pai com um vinho estranho. Não vos embriaguei com vinho que há contenda e que há confusão. Que é confusão. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor do Pai está derramado em nossos corações pelo Espírito de verdade que nos foi dado. Tá vendo? A esperança não traz confusão. A nossa esperança, gente, de vida eterna, ela não traz confusão para nós. Nós não vamos ficar confundidos. Nós não vamos ser confusos. Ninguém mais vai confundir a nossa cabeça. Por quê? Porque a esperança não traz confusão. Se ela não traz confusão, por que está tendo confusão lá então?
Por que está tendo confusão? Porque o Espírito de verdade não foi dado a eles. Até ser dado, ainda tem que passar muita água debaixo de muita ponte. Sabe por causa de quê? Porque aqui, ó. Porque é uma pirâmide. Quem aqui participou do... Alguém me faz lembrar assim, só que a dinheirada que andou rolando aí, que o povo ficou tudo doido, alguns papou muito dinheiro mesmo. Free, né? Isso. Quem aqui participou do Telex Free, sabe, tem o Telex Free, tinha o outro, era uma pirâmide. O cabeça tava lá no topo do triângulo, lá em cima. Para desmontar aquilo ali, tinha que derrubar o cabeça. Hoje é a mesma coisa no sistema. Para você conseguir entrar, você tem que derrubar o cabeçudo que está lá em cima no alto. E você acha que para chegar nele é fácil? Até chegar nele você já passou em mais de 500, meu filho. Esses que estão aí, meu filho, não passa nem na metade. Esses aí são cabeçudinhos. Mas o Granfino mesmo, o líder que comanda a tropa, ninguém nem sabe aonde que ele está, meu filho. Aonde que é muito dinheiro que rola por trás disso aí. Para chegar e desmontar isso aí, é muita água que tem que passar debaixo de muita ponte. Não é pouca não. Então, para eles receber o Espírito de verdade, esse esquema aí tem que ser desmontado. E para esse esquema ser desmontado, a primeira coisa que tem que acontecer, sabe que é o quê? Perder amor ao dinheiro. Perder amor ao dinheiro. Aí começa. Se faltar um centavo no bolso, meu filho, se as coisas começar a regredir, começar a ver que começou a dar errado, aí o desespero começa. Mas por causa que é amor ao dinheiro, obra da carne. Para a verdade chegar a ser revelada ali, tem que perder amor ao dinheiro. Por quê? Porque quando a verdade for revelada, e o Espírito da verdade habitar no coração dos irmãos, aqueles irmãos até mais maduros naquela fé que aprendeu, na hora que ele entrar, acabou. Ninguém engana mais não. Ainda não engana porque não entrou. Porque a hora que ele entrar, meu filho, na hora que der trisco que ele entrar, já era. Aí sabe o que começa? Aí o esquema começa a ser desmontado. Porque lá vai sendo desmontado passo a passo, pé por pé. Já tem lugar aí que aqui ó, até é vazio, tá? Já tem lugar aí que o povo não está congregando mais nem tempo não. Por quê? Porque descobriu que são lobos vestidos de ovelha. Já descobriu e o povo não está congregando. Tem lugar aí que já está, lá vai esvaziando e a preocupação está vindo. E vem devagar, igual eu falei, até chegar a hora e que vai ser desmontado. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ó, gente, essas coisas são tão, às vezes, difícil e não difícil de compreender. Por quê? Porque há, às vezes, alguma confusão a respeito do Espírito da verdade. Por quê? Porque além dele, nós já temos o nosso Espírito. E qual que é o nosso Espírito? O nosso Espírito é aquele que o Pai soprou no jardim do Éden, que é o nosso fôlego de vida que nos mantém vivos. Só que além desse Espírito, ainda tem o Espírito de verdade que o Pai envia para o quê? Para habitar junto com esse Espírito dentro de nós, para ensinar a esse toda a verdade, para revelar para esse toda a verdade. Por quê? Porque a nossa carne para nada presta não, a nossa carne só puxa para coisa ruim. Se os nossos ânimos alterar, o nosso nervo alterar, nós já quer pegar no tapa, nós já quer dar pescoção mesmo. Não deixa a carne florescer não, que quando a carne floresce, meu filho, pera aí que eu te mostro pra você. Não corre não pra você ver. E ele que triste que o homem dá um passo, encostar, encosta. É igual um homem, porque a nossa carne não habita bem nenhum não. Nós somos homem, nós estamos na carne. Mas deixa algum homem pelo menos tocar em alguma coisa que é nosso. Quero falar aqui, sabe de quê? Filhos, família, quando a esposa da gente mexe, pra vocês verem. É só o pai para não permitir pra gente não matar e fazer uma besteira, fazer uma bobeira. A gente vê tanto fato acontecendo na televisão. Fulano de tal matou porque o fulano encostou na filha dele. Porque carne, gente. Carne é fraca, aí nós vamos falar, o cara tá possuído, tá cheio de demônio, corpo cheio de capeta, mexeu num negócio que não podia mexer. A carne aflorou, fez besteira.
E assim é nós vigiando dia após dia, porque na carne não habita bem nenhum, não. Mas o Espírito que está dentro de nós está pronto. O que o Emmanuel falou com os discípulos? Vão orar, vão lá no jardim do Getsemane, vão orar um pouco comigo ali. Foi lá a primeira vez, voltou dormindo. Voltou a segunda, chamou de novo, foi, voltou roncando. Foi lá a terceira vez, orou de novo, voltou, bateu com esse. Que ó, vigiai e orai, porque o Espírito na verdade está pronto. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Seu Espírito está pronto, mas não adianta pensar que não vai fazer qualquer coisa que a carne vai fazer, não, que vai, porque a carne é fraca. Chega uma hora que acaba fazendo, chega uma hora que, principalmente quando se trata de conversa entre duas pessoas, se nós não tomar cuidado, chega uma hora que nós não dá, porque a carne é fraca. Não é a pessoa, o espírito dela está pronto, mas a carne dela é fraca. A carne vai fazer isso mesmo, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecido com poder pelo seu espírito na carne? Não, no homem interior, no meu espírito que eu recebi quando ele me fez no jardim do Éden. No homem interior, não é na carne não. No homem interior, no homem que está dentro. Porque todos que são guiados pelo Espírito do Pai, esses são filhos do Pai. Só é filho do Pai, gente, quem é guiado pelo Espírito de verdade. Quem é guiado por Ele. Esses aí receberam, sabe o quê? Receberam a adoção de filho. Filhos por adoção. E o Espírito dele clama dentro de nós, Abba, Pai, Papai querido. Por quê? Porque nós somos filhos por adoção. Aí se você virar para mim falar comigo, mas e aí, irmão, como é que ficam os outros irmãos das congregações? Como é que fica esse monte de gente dentro dos templos? Porque todos que são guiados pelo Espírito do Pai, esses são filhos do Pai. Se não é guiado pelo Espírito do Pai, é filho do Pai? Não é. É eu que estou falando, não. É a palavra que está falando, é a palavra verdadeira que está falando. E nós podemos fazer o quê? Ter piedade, ter misericórdia, ter compaixão? Não, isso só depende dele. Só depende dele. É a quem ele quiser revelar, como o Odair sempre falou, desde o dia que ele veio aqui. É a quem ele quiser revelar, gente. É a quem ele quiser revelar. Você pode cercar a pessoa, explicar, falar, ela pode assistir os vídeos, você pode convidar ela para vir aqui, ela vai vir, às vezes vai sentar aqui, vai ouvir, vai ficar, às vezes fica espantada, que é coisa e tal, mas isso leva tempo, talvez ele não recebeu a revelação, mas depois ele pode receber. É a quem ele quiser revelar, e tudo é no tempo dele. Tem gente que recebeu no estalo e já, pá, é isso mesmo. Igual o Douglas aqui, não tem dúvida. Recebeu, o outro já recebeu, é isso mesmo, é isso que eu quero, é isso que eu vou prosseguir. Já tem gente que recebe. Quando vocês aqui, ó, quando você estiver lendo as Sagradas Escrituras, faça um esforço, ou favor, de meditar na parábola do semeador. Você vai ver o que vai falar lá, isso está cumprindo agora. Que teve uns que ouviu, recebeu a palavra, gostou. Só que na hora que passou uns tempinhos, veio, roubou tudo do coração dele e ele esqueceu tudo que aprendeu e voltou ao que era de novo. A parábola do semeador fala isso, já fala que tem uns que deu de não sei quantos a 100 frutos, porque recebeu a palavra e a palavra frutificou nele mesmo, deu fruto. Romanos 8,15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Gente, nós não recebemos espírito de escravidão. Que espírito de escravidão que é? Que é esse que está falando? Fazer o que o homem quer. O homem quer te escravizar, o homem quer que você faça o que ele quer. O homem quer que você comporta assim, o homem quer que você dá dízimo, o homem quer que você batiza, o homem quer que você ceia, o homem quer que você está nos cultos todo dia, o homem quer que você faça campanha, o homem quer que você faça jejum, o homem quer que você consagra. O homem quer tudo isso. Mas tudo para quem? Tudo por bel prazer deles. Porque tudo, você pode olhar para você ver, porque tudo contribui para eles. Só contribui para eles.
Só contribui para o lado deles do sistema, para olhar, você vê. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outras vezes estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos, gente, o espírito de verdade, o espírito de adoção. Hoje nós somos filhos verdadeiros. Até então nós estávamos o quê? Até então nós éramos escravos do homem. Até então tinha em nós espírito de escravidão. Só que agora nós recebemos o espírito de adoção de filho. E o Espírito clama dentro de nós, Abba, Pai. Por quê? Porque hoje nós sabemos que nós temos um Pai verdadeiro. Porque até então nós conhecíamos só Deus. Tudo que nós vamos fazer, nós conhecemos Deus. Todo lugar que você vai, na boca de qualquer um, você vê, gente. Na boca de qualquer um. E mesmo assim, ainda o Pai, a misericórdia do Pai é tão grande, a revelação não escapa. Olha para vocês verem como que ela não escapa, que a verdade não escapa, porque todos nós aqui somos prova disso. Você já viu alguém falando assim, aqui, ó? De repente a pessoa está fazendo alguma coisa aqui. Ô, gente, eu estou falando aqui de pessoas que não conhecem a palavra, que nunca teve dentro de congregação, nunca participou de... A pessoa está fazendo alguma coisa aqui, aí vai, de repente, ou ela lá vai cair de uma escada, ou então ela vai fazer alguma coisa, ela vira e clama assim, tem misericórdia, Pai. Ela fala, Pai. Você já deparou com gente assim? Que na hora que vai falar, ele não fala Deus, ele fala Pai. Ele clama Pai, ele clama pelo Pai, ele não clama por esse nome. Por quê? Porque isso é o que? Isso são dos que estão escravizados. Porque o nosso é o Pai verdadeiro. O nome de Deus, gente, foi colocado nas Sagradas Escrituras para o quê? Para prender o povo. Porque a terra todinha clama por esse nome. A terra todinha. Todo lugar que você chegar, a pessoa pode ser a mais vacaiada que for, o mais bagunçado que for. Ele vai abrir a boca e vai falar, vai com Deus. Deus te abençoe. Mas você não vai ver ninguém falando, o Pai te abençoe. O Pai multiplica na sua vida. Por quê? Porque esse nome foi colocado para o quê? Para escravizar o povo. E escravizou o povo. Porque hoje, quando a verdade está sendo revelada, nós estamos encontrando muita dificuldade. Só que isso aí não vai te impedir de você herdar a sua salvação, não. Por quê? Porque quem vai limpar nós é Ele que está limpando e purificando nós. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você pode ver que, olha lá, ó, isso aqui, gente, isso aqui é a Bíblia, isso não foi eu que coloquei, não. Lê lá em Romanos, quem tiver com a Bíblia aí, abra aí, lê lá em Romanos 8:15. Por que não está falando Abba Deus ali? A qual clamamos, Abba Deus. Não, é Abba Pai, o Pai de todos os espíritos, o Pai dos salvos, o Pai dos escolhidos. O Pai eterno, o Pai da criação. Mas entra uma palavra muito forte sobre isso daí, que quando nós chegarmos perto do Filho, ele vai falar que nós clamamos o nome dele, ele vai falar, faça-se de mim. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Por quê? Por que ele vai falar isso? É difícil discernir isso, de entender, porque o que foi feito, não foi feito no nome dele, foi feito num outro nome. Por isso que ele vai falar, não conheço vocês. Ah, mas no seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Ah, fez? Te conheço, não. Ó, apartai-vos de mim. Porque foi feito num nome de blasfêmia, um nome que está escravizando e enganando o povo. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. Está vendo que eu falei que existe dois Espíritos? O Espírito do Pai e o nosso. Olha lá, ó. O mesmo Espírito testifica com qual Espírito? Com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. O Espírito do Pai testificando com o nosso Espírito que nós somos filhos dele. Está vendo? Então, o Espírito do Pai é o Espírito do Pai. O nosso Espírito é o nosso. O Pai pega do dele e coloca em nós. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Pai. Então, são dois Espíritos dentro de nós. O nosso e o Espírito de verdade, nos conduzindo em toda a verdade.
Ó, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou o Filho também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Sabe o que é isso aqui? Para ser arrebatado e ser salvo é só quem tem o Espírito de verdade. Olha lá, ó, assim como ele ressuscitou o Filho, ele também vai naquele dia ressuscitar os corpos, aqueles corpos que já morreram, pelo quê? Pelo Espírito que em nós habita. Para receber isso tem que ter o Espírito de verdade. Se não tiver, não tem jeito. Não vai. Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Nós sabemos, gente, que toda a criação está gemendo. Olha essas catástrofes que está tendo aí, ó. Olha o que está acontecendo. Olha os animais pagando preço na selva, os animais em extinção, os peixes em extinção. Toda a criação geme. Animal gemendo, ser humano gemendo, tudo gemendo de dor. Só que tem um porém. Olha lá. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós. Sabe o que eu vou arrebentar aqui? Vou arrebentar uma coisa aqui, ó. Aquele papo furado que fica falando que filho de Deus não pode sofrer, que filho do Pai, perdão, não pode sofrer, que cristão não pode sofrer, crente não pode sofrer. Por que crente pega enfermidade? Por que crente está sem colar? Por que crente está sem assado? E não só ela, mas nós mesmo que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós. Também sofremos, irmãos. Aí vem aquele papo furado, que hoje quem conhece a palavra que se diz crente evangélico não pode sofrer, não pode ter luta, não. Hoje está assim. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aqui, ó. O que nós estamos esperando, irmãos, não se compara com... Não passa nem perto dessas afliçãozinhas bobas que nós está tendo aí, não, ó. Essas lutinhas bobinhas que nós está tendo aí, que quando vem aquela lutinha fraquinha, pequenininha, nós começamos a murmurar e reclamar. Ah, se eu pego. Ah, se eu pego, eu esgano ele, eu esmago. Essas lutinhas bobas que nós estamos tendo aí. É o carro que estraga. É às vezes o emprego que falta. É às vezes a esposa que faz raiva no marido, o marido que faz raiva na esposa. É às vezes o filho que não obedece o pai. Vocês acham que compara? Compara não, olha lá, ó. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, nós temos as primícias do Espírito da verdade, também gememos em nós. Mesmo esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque ó, até o dia de nós receber a adoção do nosso corpo, nós vamos gemer. Toda a criação geme, até nós que temos as primícias do Espírito, nós vamos gemer. E é luta atrás de luta. É luta atrás de luta. Acaba uma luta aqui, daqui a pouco não, já vem outra, e nós falamos que não está dando conta, que não está aguentando, e lá já vem outra montando em cima da outra, e assim vai. Até o dia de receber a adoção de filho. Porque pensa bem para você ver. Imagine só, quando três discípulos, 3 ou 2 me parece, se eu não me engano, depois vocês procuram lá e lê, parece que tem em Mateus, é um daqueles evangelhos, chegou perto do Emanuel, falou com ele assim, parece que foi a mãe dele que chegou aqui, quando você estiver lá no seu reino, concede os meus 2 filhos a sentar à sua direita. Sabe o que virou para ela e falou? O assentar à minha direita não pertence a mim, dá a eles, mas sim o Pai. Mas agora,
vocês podem perguntar para eles, para os dois discípulos, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Sabe o que esse virou e falou? Podemos sim. Aí ele falou, certo, vocês não falaram errado, não, vocês podem beber o cálice que eu vou beber sim. E eles beberam. Beberam o mesmo cálice que o mestre bebeu. Por quê? Que cálice que foi? Quando ele estava no jardim do Getsêmani, o que ele falou? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita todo. Que cálice? O tipo de morte que ele ia morrer, o sofrimento que ele ia ter. Os discípulos beberam o mesmo cálice que ele bebeu, porque quase todos morreram matados. Bebeu o mesmo cálice que ele bebeu. E nós? E nós, que somos filhos também, se não tomar cuidado, nós bebemos desse cálice também. Então as aflições que ele passou, nós também vamos passar aqui. Essas que nós estamos passando é fraquinha. Perto da dele. 1 João 2,20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Vocês já têm conhecimento, irmãos. Quem achar que vocês não têm conhecimento está enganado. Vocês já têm conhecimento. Mas por que vocês têm conhecimento? Porque vocês têm a unção do santo. Quem que é a unção do santo que tem em vocês? O Espírito da verdade. O que é que ele falou? Ó, que estava lá na festa dos tabernáculos. E no último dia, João 7,37, e no último dia, o grande dia da festa, pôs-se Jesus dizendo, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto dizia ele do Espírito da verdade, que ainda não tinha sido dado, porque ele ainda não tinha sido glorificado. Mas depois que ele morreu, o que ele fez? Derramou sobre nós. Ora, vós tendes a unção da parte do santo. Aí eu vou mudar ali. Ora, vós tendes o Espírito da verdade da parte do Emanuel, e todos tendes conhecimento. Todos nós temos conhecimento. Mas por quê? Por causa do Espírito da verdade que habita em nós. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ó, nenhuma mentira, gente, procede da verdade, não. O que é verdade, o que é mentira. João falou, não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Emanuel é o Filho? Olha lá, quem que é mentiroso? Todos que estão negando que Emanuel é o Filho. E como é que nega que Emanuel é o Filho? Está estampado na cara, gente, acreditando em Jesus, colocando Jesus no lugar. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Emanuel é o Filho? Quem está o quê? Quem dá crédito ao Jesus que foi colocado no lugar de Emanuel. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. O João falou sobre isso, que muitos têm se feito anticristo. Como se faz anticristo? Negando o verdadeiro, negando o Emanuel verdadeiro e acreditando num falso que não existe. Ó, qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Que ó, todos que estão negando o Emanuel verdadeiro e dando crédito para esse outro aí que foi inventado, ó, está negando o Pai também. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. João 5:43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Que profecia, hein? Que cajadada, hein? Olha, eu vim em nome de meu Pai. Que nome de meu Pai? Emanuel, que traduzido quer dizer Pai conosco. Eu vim
em nome de meu Pai e não me aceitais. Por quê? Veio e não aceitou. Matou, apagou o nome e fez a lambança. Não aceitou ele. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Está todo mundo. Aceito. Eu aceito. Eu aceito. Nos 4 cantos da terra, eu aceito. E desde lá da crucificação está assim, eu aceito. Eu aceito. Mas o verdadeiro mesmo, lá, ninguém aceitou. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitei. E quem que vem em seu próprio nome? Todo mundo sabe, gente, que foi Jesus que veio em seu próprio nome. Por quê? Porque foi um nome inventado e colocado pelo catolicismo romano. Para o quê? Para fundir a nossa mente, para tentar escravizar e prender nós debaixo de uma religião pagã, recheada de dogmas e doutrina pagã. Para o quê? Para nos condenar e tirar nós da visão eterna. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Pai conosco. Volta aqui, versículo lá. É isso. Tá vendo aí, gente? Ó, Mateus, para confirmar o que foi falado. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Pai conosco. Aí esse foi, na nossa Bíblia corrompida, sapecaram um Deus ali, ó, na frente ali, ó, no lugar de Pai. Mas isso tudo é porque isso é para confundir a nossa mente, que traduzido é Pai conosco. Então, essa profecia se cumpre aonde? Em Isaías 7, me parece 7:14. Essa profecia se cumpre lá. Amém?